Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lucinéia e venho hoje neste vídeo gravar um pouquinho para vocês, né? O passo a passo do, do recheio do bolo, né? Que eu vou estar fazendo com vocês. Vou estar decorando também nesse vídeo. Tô aí cortando a minha massa, né? Essa massa é uma massa de chocolate no aro 15, tá? Eu fiz duas receitas, né? Aliás, eu fiz uma receita que me renderam esses dois discos de massa e eu vou estar cortando aí com vocês, tá? Vou estar mostrando para vocês a maneira que eu recheio o meu bolo. Eu não fiz o passo a passo da massa, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, então no próximo vídeo eu trago para vocês o passo a passo da receita, tá bom? Tudo certinho, tudo bonitinho para vocês. Atualizada, tá? E agora eu peguei aí a mesma forma que eu assei o bolo. Eu tô colocando, já tinha colocado ali uma camada de massa, tô colocando o recheio. Esse recheio que eu estou usando hoje é o Prestige, como eu deixei na tela para vocês, tá? É, é um recheio de coco, né? Prestígio. Eu costumo chamar como beijinho, né? Mas as clientes gostam de prestígio, então vamos no prestígio, né? Tá bom? Coloquei aí uma boa camada, uma boa quantidade de prestígio. Coloquei a massa e agora vamos colocar novamente o recheio. Vou prensar ali. Nesse bolo, pessoal, eu costumo fazer com tensão, mas nesse bolo, como meu recheio estava bem firme, né? Vocês podem ver aí que ele tá bem firme, né? Eu costumo deixar o meu recheio cremoso, mas ele firme no para não precisar fazer contenção e também não tá correndo risco de vazar, né? Aí caiu um pouquinho na mesa, como a mesa já estava limpinha, então eu reutilizei. Vou fazer aí a outra camada. Nesse bolo, eles vão ter 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. O disco de massa, não, de massa, espessura mais ou menos de um dedo, tá? Um dedo e meio. Eu não costumo colocar massa muito grossa não, porque eu não acho legal, tá bom? Eu gosto de fazer dessa proporção aí, tá? Eu corto naquela niveladora que vocês viram cortando aí no começo do vídeo, né? E na espessura 3 a 4, né? Do nivelador. E depois eu vou intercalando aí com massa e recheio, massa e recheio. E por final, ficou aí esse disco de massa, né? Ficou bem generoso. Esse bolo ficou com 12 centímetros de altura, tá? Tô costumando fazer agora assim, que o bolo fica mais proporcional, tá bom? Então, eu recheei o bolo, cobri aí com plástico e vou levar para geladeira. E no dia seguinte, a gente vai fazer a decoração. Aí já é no dia seguinte, eu tô mostrando para vocês o corante que eu estou usando, que é esse corante aí azul da Mago. E o chantilly que eu estou usando é o chantilly Amélia Supreme. Eu nem mostrei para vocês no vídeo, mas é o Amélia Supreme. Vou usar essa tonalidade de azul. Coloquei bastante corante ali, né, para bater junto. Como o bolo ia ser todo azul, então eu já resolvi bater diretamente o chantilly, né? Já tingi todinho o chantilly. Aí, tingi, reservei lá e vamos agora pegar o bolo. Isso aí, pessoal, é no dia seguinte, tá? Não é no mesmo dia da prensagem do bolo, não. E coloquei ali meu bolo na minha kickboard, né? Com um pouquinho de chantilly, que eu não tinha recheio para fazer a colinha, né? Para colar o bolo. Pessoal, eu vou indicar para vocês, não façam isso, porque o chantilly ele esquenta e o bolo corre. Aconteceu comigo aí no vídeo, tá? Então eu não indico para vocês fazerem isso, tá? Porque dá super errado. O chantilly meu tava firme, mas na medida que eu ia nivelando o bolo, né? Que eu ia alisando o bolo, fazer o espatulado, o chantilly de baixo ele ia esquentando e o bolo começou a correr na minha kickboard. Quero falar para vocês, olha como a camada fica bonita de recheio. Fica bem generoso de recheio, gente. Bem, bem generoso mesmo. E para fazer esse recheio aí, depois eu vou trazer para vocês o passo a passo, tá? Eu usei 2 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite, lata não, caixinhas, né? E usei 150 gramas de coco ralado, coco em flocos, tá? Então depois eu trago para vocês aqui o vídeo passo a passo, para vocês verem a maneira que eu faço, tá? Agora eu coloquei o chantilly ali na manga de confeitar, né? Essa manga de confeitar de silicone, muito boa, pra gente estar fazendo aplicação de chantilly. E vou lá fazer agora a aplicação, né, do chantilly. Pra gente estar fazendo o alisamento e
espatulando o bolo, deixando o bolo bem lindão. Esse bolo vai ser um bolo masculino, né? E vai ser um bolo masculino, vai ser um bolo todo azul, né? Como vocês podem estar vendo aí. Espatulado, e eu vou fazer um trabalho de bico no rodapé no final. A inspiração que a cliente me mandou era um bolo todo azul também, só que o azul, o azul do bolo inspiração era um pouco mais escuro. Depois que o bolo estava pronto, que eu fui ver que a tonalidade era um pouquinho acima desse azul que eu fiz. Mas aí não interferiu em nada não, tá bom? Ela gostou, depois que eu mandei a foto, ela não reclamou, não falou nada, né? Pelo contrário, ela só elogiou. Então, mas a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Que era um azul mais marinho e eu era para ter colocado uma quantidade de umas gotinhas de preto, né? Para fechar um pouco o tom de azul e eu esqueci. Aí depois como eu já tinha feito o bolo, né? Falei, não vou mexer. Se caso ela reclamar, eu refaço. Mas ela não reclamou, não falou nada, né? Acho que ela nem percebeu também. Ela nem percebeu. Eu creio que não percebeu. Mas é sempre bom a gente ficar atento, né? Passei aí o chantilly todo no bolo. E agora com essa régua que eu estou usando, pessoal, essa régua, como em todos os outros vídeos, eu sempre falo, é somente da confeitaria, tá? Eu não uso para outros fins. É somente aí. Eu ganhei essa régua e quando eu ganhei ela, eu já pensei logo, já vou usar para fazer as minhas decorações. Que fica bem niveladinho o bolo, né? Fica bem retinho. Então, ela não sai daí. Aí, nessa parte aí, que eu tô mostrando pra vocês, estou aplicando ali o chantilly, era a hora que o bolo estava correndo. O bolo começou a correr na cake board, né? Então eu comecei a colocar ali mais chantilly no rodapé, né? Parecendo que tava precisando de mais chantilly, mas não, ele estava correndo mesmo. Porque o chantilly de baixo, ele começou a esquentar e ele, né, não dá firmeza igual o recheio. Quando a gente coloca o recheio, a glucose, né? Ele fixa. O chantilly não, o chantilly esquenta e vai derretendo. Então esse é um risco muito grande que a gente corre quando a gente vai decorar bolo e prensar ele na cakeboard com chantilly. Não faça isso, gente. Não faça, porque é super errado. Eu fiz aí na sorte, eu devia ter colocado somente o bolo mesmo. Não devia ter colocado chantilly, não. Mas, aí eu fiquei de olho, né? Fui alisando, alisando, alisando. E depois ele fixou. Ele fixou e eu consegui fazer o trabalho bem legal. Ficou bem legal. Tô nivelando meu bolo, né? De olho ali, né? Pra ver se não ia correr. Que o risco era grande. E o bolo correr para um lado, correr para o outro. E ele correu, viu? Ele correu para um lado, correu para o outro. Deu um pouquinho de trabalho. Mas no final ficou bonito. No final deu tudo certo. Agora eu vou pegar a manga de confeitar e colocar mais um pouquinho ali em cima que ficou faltando. Ficou falhadinho. E vou deixar o bolo bem niveladinho e depois eu vou fazer a textura nele, tá? À medida que a gente vai passando a espátula, a gente vai percebendo que aonde vai faltando, aonde vai sobrando, né? O excesso vai saindo e aonde está faltando fica sempre aparecendo. Então é sempre bom a gente estar aplicando. Deixei ele bem niveladinho e olha só. Fiz a textura, agora eu vou tirar as quinas, né? O excesso de quina. Com muito cuidado. Para nossas quinas ficar bem bonitinha, né? Bem retinha. E a gente obter um resultado bem legal. Esse bolo, não sei se eu falei no começo do vídeo, ele ficou com 12 centímetros de altura, tá? Ficou bem altinho, ficou bem... A proporção que eu estou fazendo agora nos meus bolos é essa, de 12 centímetros acima, tá? De 12 a 15. Vou passar a textura novamente, porque ficou uma falinha. Vou deixar ele bem retinho, bem niveladinho. Essa parte aí eu tô passando com cuidado para ele não correr, porque a pressão da mão também faz com que o bolo corra da cakeboard. E essa cakeboard de papelão, né? Aquelas de papelão, não é de MDF. Ela é de papelão, ela não tem muita segurança também. Que na hora que a gente vai pegar o bolo, se o bolo estiver muito pesado, ela tipo enverga e acaba estragando também nossa decoração. Eu sempre compro de MDF, só que onde eu compro não tá batendo a medida que eu queria, que eu precisava, né?
Que para esse bolo aí de 15 centímetros, eu costumo usar de 25 e 20, ou 26. E não tinha de MDF, nem 25 nem 26. Eu não gosto de comprar menor porque fica pouco espaço pra gente estar segurando. E também se for fazer trabalho de bico não dá. Aí eu apliquei o glitter, né, como vocês viram. Antes de aplicar o glitter, eu fiz o aspiral no topo, né? Apliquei o glitter que eu usei foi o glitter pérola. E agora com o bico 4B, eu vou fazer as conchinhas no rodapé do bolo. Está finalizado o nosso bolinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham ficado até o final do vídeo. Se pegou alguma dica aí, tá bom? Se gostou da decoração, não esqueça de deixar o like, que é muito importante aqui para o YouTube recomendar, né, os vídeos. E eu saber também que vocês estão gostando do canal, estão gostando da decoração, tá bom? Estão gostando do meu trabalho, tá bom? Então não se esqueça de deixar o like, comentar bastante, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí. E esse foi o resultado, pessoal. Olha que lindinho. Um bolinho simples, mas que ficou muito lindo. Resultado final do bolo, ó. Bem de pertinho para vocês verem. Olha que lindo que ficou. Eu tinha de início colocado a idade lá em cima, né? No topo do bolo, mas depois eu resolvi mudar. Coloquei para frente, né? Para ficar na frente do bolo. E esse foi o resultado. Se você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou deixar no final do vídeo, pessoal, a fotinha do bolo cortado que a cliente me passou, tá bom? Me mandou e o feedback da cliente em relação a esse bolo. Então,